seja Deus. Hoje é noite de receber milagres. Quem está preparado para receber milagres de Deus? Quem tem fé, segue o que quer. E nessa noite, Deus vai botar no teu coração a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nessa noite, a palavra será ministrada pela permissão do Espírito Santo de Deus. Serei breve, porém objetivo. Prepara o teu coração, porque nessa noite você vai colher fé nesse lugar. Abra sua Bíblia, ou somente já quiser acompanhar no telão. Vamos falar sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que plantou fé e colheu milagre. Aleluia. E assim diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 8, versículo 40. Amém? Todos acharam? Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 40. Assim diz a santa palavra do Senhor. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando seus pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou seu fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se entre ele, declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 6, vem dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Hoje iremos falar sobre fé. Quem planta fé, colhe milagre. E essa passagem que acabamos de ler vem dizendo
abençoado, mas Deus é comigo e louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. 12 anos afastado da sua casa, 12 anos afastado da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, que um dia, louvado seja Deus, ouviu falar de um homem chamado Jesus, e daí por diante a sua vida não foi mais a mesma. Quem cruzar com Jesus nunca mais será o mesmo. A fé daquela mulher floresceu, a sua esperança reviveu. A esperança hoje na tua vida. E nessa noite, se a tua esperança morreu, hoje o homem chamado Jesus ressuscita a sua esperança. Volte a sorrir, volte a cantar, volte a se alegrar, volte a ter fé, porque quem tem fé colhe milagre. Se você chegou aqui com um pouquinho só de fé, se prepara para colher milagre. Se prepara para colher milagre. Hoje tem milagre na terra dos viventes. Eu ouço barulho. Eu ouço barulho de milagres. Eu sinto o cheiro de milagre. Tem milagre acontecendo nesse lugar. Nessa noite eu vim com
Portanto, com 26 anos de idade, no ápice desse acontecimento, mas essa informação eu não encontrei respaldo bíblico, então eu exponho apenas para que conheçam a informação que existe. Fiquemos e conservemos o relato dos evangelhos sinóticos dos amados irmãos Mateus, Marcos e Dr. Lucas. O que sabemos sobre essa mulher? A história nos revela que ela tinha um grande problema. Não revela sua idade, não revela seu nome, nem se era casada, ou se tinha família, ou se tinha filhos. Contudo, nos dá uma clara informação: sofria há 12 anos com uma hemorragia e um fluxo de sangue constante. Abrindo parênteses nessa noite, há quanto tempo você vem sofrendo com essa hemorragia? Meu Deus. Eu não sei há quanto tempo essa hemorragia te persegue. Eu não sei há quanto tempo essa hemorragia te acompanha. Uma coisa eu sei: o homem chamado Jesus, ele vai estancar essa hemorragia e você vai sair daqui curado. Quem acredita consegue o que quer. Quem acredita consegue o que quer. Por isso, meu irmão, toque nele, toque nele, toque nele, toque nele pela fé, toque nele pela fé e toque nele pela fé. Estamos falando de uma época, o Israel do Antigo Testamento, em que uma mulher, pelo simples fato de estar em seu período menstrual, já se colocava em condições de separação e impureza. Neste caso em particular, já se tratava de uma hemorragia constante, uma perda excessiva de sangue. Uma mulher com fluxo de sangue pela lei de Moisés era considerada imunda, impura. Era repudiada, excluída da sociedade, excluída da sua casa, banida dos locais mais desejados. Não podia ir ao templo e participar das festas. Ela devia ficar bem afastada, bem longe de todos. Segundo a lei, a cidade ou as aldeias deveriam ter um local reservado fora da cidade, um arraial cercado e separado para aquelas mulheres pudessem passar os dias do seu ciclo, distante de famílias, distante de parentes, até que a sua imundície terminasse. E esse arraial era conhecido como o arraial das impuras. Toda mulher, quando está passando regras, ela fica mais fraca. Isto é normal, pois com a eliminação do sangue e dos fluidos corporais, o organismo enfraquece. Agora imaginemos uma mulher passando por esse processo de uma forma contínua, de uma forma constante. Como estaria anêmica?
fraca, com falta de suprimentos de ferro, totalmente debilitada. Havia mulheres que tinham suas regras normais, e passando-se os 7 dias, cumprindo-se a lei, voltaria a ter a sua vida normal. Mas esta mulher, que a Bíblia nos exibe, como estaria o estado emotivo e psicológico desta mulher? Passando-se os dias, passando-se os meses, passando-se os anos, e lá estava ela no mesmo lugar. Meu Deus! Sempre naquele lugar reservado fora da cidade. Essa mulher batalhadora ficava observando, mês a mês, mulheres entrando e saindo desses arraiais, desse arraial. Isolada, angustiada, sofrendo calada, depressiva, sentindo falta de um abraço, de um elogio, de um amigo, de uma palavra de vitória, de uma palavra de consolo. Marcos e Lucas vêm dizendo que ela tinha condições financeiras e as utilizou até quando deu para tentativas de um eficaz tratamento, mas tudo isso foi em vão. Meu Deus! A sua capacidade humana não tinha condições de curá-la. O seu dinheiro não podia comprar sua cura. O seu dinheiro não podia comprar o seu milagre. O seu dinheiro não podia comprar a unção. Isso era uma cura sobrenatural com ela e Jesus. Pensava ela: ah, se eu pudesse sair daqui. Ah, se eu pudesse sair daqui, rever meus amigos, meus parentes, minha família, ir ao templo adorar Yahvé, ter uma vida normal, ser uma mulher livre. São mais de 4.000 dias de espera, prisioneira na mesma situação. Eu quero abrir um parênteses. Há quanto tempo você se encontra prisioneiro? Prisioneiro da fofoca, prisioneiro do adultério, prisioneiro dos vícios. Há quanto tempo? Essa mulher ficou cativa durante 12 anos, mas louvado seja o nome de Jesus. Um dia ela teve um encontro com o Mestre, e nessa noite não vai ser diferente. O Mestre está no nosso meio e ele vai ter um encontro contigo nessa noite para mudar a tua vida. Certo dia, com tantos acontecimentos na região, tantas notícias de curas e milagres, com tantas moças entrando e saindo do arraial, cada uma que passava por ali falava dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que Jesus estava realizando naquele lugar. Marcos capítulo 5, versículo 27 diz: e ouviram falar de Jesus. Ela estava num lugar de separação, um lugar de isolamento, mas louvado seja Deus, que mesmo ela naquele estado de humilhação, naquele estado de sofrimento, totalmente angustiada, sofrendo, ela ouviu falar do homem chamado Jesus. Ela ouviu falar do homem chamado
sua fé em Jesus aumentava, a sua fé era alimentada, as suas forças eram renovadas, mesmo sem conhecer o Mestre. O seu ânimo em ouvir as maravilhas que ele estava realizando lhe dava força para viver e guardar com paciência no Senhor a sua cura. Nossa. Ela esperava com paciência. E o que o salmista vem dizendo no Salmo 40: esperei com paciência do Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Nessa noite, Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está arrancando você desse charco de lodo, e Deus está firmando teus passos na rocha e está colocando um cântico novo nos teus lábios. Volte a sorrir, volte a sorrir, volte a se alegrar. O Mestre chegou, o Mestre chegou. Certo dia ela fica sabendo que o homem oriundo da cidade de Nazaré estava passando pelas redondezas. Lucas 5:21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Quem tem fé colhe milagres. Aleluia. Se você prestar atenção, a cura não era para aquela mulher. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Você não entendeu? Ele está passando aqui para te curar nessa noite. Ele está passando aqui no nosso meio para te dar a tua vitória. Ele está no nosso meio. Sinta a presença dele aqui nesse lugar. Rompe a multidão e toque nele. Jesus está passando perto de você, meu irmão. Aproveite essa oportunidade. Toque nele pela fé. Toque nele pela fé e receba a cura. Receba alegria. Receba a unção. Receba milagre. Abra a tua boca e adora ele. Abra a tua boca e adora ele. Está saindo virtude dele. Está saindo virtude dele. Está saindo virtude dele. Para finalizar, eu quero falar rapidamente os 3 passos que essa mulher deu para receber a vitória. E são os 3 passos necessários para que você e eu venhamos receber a nossa vitória nessa noite. Primeiro passo, ela teve fé. Se eu tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não veem. O crente pode perder tudo, menos a sua fé. Porque eu sei
que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, meu irmão, tenha fé em Deus, minha irmã. Hoje Jesus te tira desse cativeiro. Segundo passo, ela teve determinação. Determinação vem do latim, que significa determinazione, que significa decidir, resolver. Nessa noite, é você que vai decidir o tamanho da tua fé. Nessa noite é você que vai decidir o teu milagre. Nessa noite é você que vai decidir aquilo que já está preparado por Deus, até mesmo antes do culto começar. É a sua fé, é a sua atitude. Oh Deus! Ela foi determinada a vencer todos os obstáculos, a tocar na orla da veste de Jesus. Versículo 28. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Ela sabia que não podia tocar em ninguém, porque pela lei ela era considerada imunda, impura, tinha que ficar isolada. Ela tocou em Jesus. Ela teve que correr risco, terceiro tópico e último. Ela correu o risco de ser pisoteada pela multidão. A mulher estava fraca. Como era uma grande multidão, havia um certo empurra, e ela no meio. Talvez você esteja aqui igual essa mulher. Talvez você esteja fraco, baleado com a bala do pecado, em situação extrema como essa mulher. Mas Jesus quer te encher de sangue de novo, o sangue renovador, o sangue restaurador, o sangue da cruz do Calvário, o sangue que purifica, o sangue que justifica, e o sangue que nos perdoa de todo o pecado. Glória a Deus. Nesse sangue há poder. Poder para libertar, poder para curar, poder para salvar e transformar vidas. Saia do arraial. Hoje é noite de sair do arraial. Saia do arraial do fracasso. Saia do arraial da falta de fé. Saia do arraial dos derrotados. Saia do arraial dos impuros. Saia do arraial dos incrédulos. Rompa a multidão e toque nele. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é noite de romper multidão. Jesus está aqui nesse lugar. Mas nessa noite Ele está te desafiando. Não adianta você fazer campanha. Não adianta você botar o teu pedido no papel, se você não crê que Jeová, o Todo-Poderoso, está aqui para te dar vitória e realizar a vitória na tua vida. Aleluia. Suzane, em nome de Jesus. Feche os teus olhos neste. A igreja de olhos fechados, toda a igreja. E eleve o pensamento nas alturas. Toda a igreja de olhos fechados. E pela fé toque em Jesus. Mas para isso é